Meus queridos e amados irmãos e amigos da TV Caminho Livre, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Eu quero mandar um salve, um alô para a irmã Rubi, seu esposo, toda a família, lá em Boa Vista, capital de Roraima. Eu quero agradecer a todos os irmãos que estão exprimindo-se, através dos seus comentários aqui na seção de comentários, apoiando o nosso ministério aqui na TV Caminho Livre. Agradeço a você de coração todo o suporte, todo o apoio que você nos tem dado aqui na TV Caminho Livre. Vamos continuar analisando Romanos 3. Vamos continuar repercutindo o que se encontra aqui nesse trecho a partir do verso 21. Vamos ler de novo. Mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Paremos aqui rapidinho, irmãos. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, esse todos é absoluto, todos mereciam morrer, porque o salário do pecado é a morte, segundo o próprio Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23. Se todos pecaram, todos deveriam morrer. Mas aí Deus intervém na história dessa raça condenada, porque Ele decidiu ainda na eternidade salvar muitos. Não de forma arbitrária, concedendo justiça salvífica a esses muitos. Tipo assim, eu sou Deus, eu posso fazer qualquer coisa, eu vou conceder justiça salvífica a eles. Ou seja, eu vou lhes conceder a absolvição. Embora eles não tenham feito nada, eu vou lhes conceder a absolvição. Porque eu sou Deus, eu sou soberano e eu posso fazer isso. Não foi assim que Deus procurou resolver as coisas. E nós já dissemos isso no vídeo passado. Aqui em Êxodo, capítulo 34, só para você ter uma noção da gravidade disso, da importância disso que nós estamos dizendo. Êxodo capítulo 34. Deixa eu ver aqui em que lugar. Achei aqui, Êxodo capítulo 34. Vamos ler para contextualizar os versículos 6 e 7. Passando o Senhor por diante dele quem? Moisés. Clamou, Senhor Deus. Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais dos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Quer dizer que Deus é misericordioso, compassivo, clemente, longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado? Como é que é isso? Como é que Deus pode ser tudo isso? Bondoso, misericordioso, longânimo, compassivo, clemente, perdoador, que guarda a misericórdia em até 1000 gerações, ainda que não inocente o culpado. Como entender isso, irmãos? Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Se todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos deveriam ser mortos. Porque Deus não inocenta o culpado. A raça humana é culpada. Todo ser humano que nasce nesse planeta nasce culpado, nasce com a condenação da morte sobre si.
Como é que Deus então pode aplicar justiça salvífica, redentiva a este mesmo povo, que é culpado, que pecou e que carece da glória dele? Tem que entrar alguém nos substituindo nessa história. Substituindo onde? Nos substituindo na absorção da culpa, da condenação, da morte. Alguém tem que tomar isso de nós. E foi isso que Jesus fez, nos substituindo na nossa culpa, na nossa condenação e, portanto, na nossa morte. É dessa forma que Deus justifica o ímpio. É desta forma que Deus aplica justiça sem lei a todos os seus filhos. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas, apesar de todos pecarem e carecerem da glória de Deus, essa justiça só é aplicada aos que creem. Aos que creem. E aí entra um entendimento errôneo que afirma o seguinte: olha, essa questão do crer é só minha. Ela procede de mim. Isso significa que eu decido, eu tomo a iniciativa ou não, de buscar a Deus ou não, de aceitar a Deus ou não, de desejar Deus ou não, de desejar a salvação ou não. Tudo vem de mim. Mas a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que só crerão os que foram destinados para a vida eterna. É isso que há em Atos. Abra comigo em Atos, capítulo 13, verso 48. A palavra de Deus diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, ela se aplica a todos os que creem. Mas essa questão do crer não procede do livre ou do suposto livre-arbítrio humano. Procede, sim, da graça de Deus em nos conceder o dom da fé. Sem fé, eu não creio em Deus. E o autor da carta aos Hebreus, é interessante porque aqui em Hebreus 11, ele afirma o seguinte, abra comigo, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ele diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas por que sem fé é impossível agradar a Deus? E olha só como é interessante isso. Quer dizer que alguém sem fé não pode agradar a Deus. Quando eu venho a este mundo, eu venho enquanto carne. Eu venho enquanto carne, escravo do diabo, injusto, inútil para Deus, morto para Deus, sem capacidade de fazer o bem. Não é isso que Paulo diz aqui, no capítulo 3, nós já lemos isso, comentamos alguns vídeos atrás. Enquanto carne, olha só o que Paulo diz que acontece conosco. Romanos capítulo 8, versículos 7 e 8. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Eu nasço no mundo, eu venho ao mundo enquanto carne. Mas enquanto carne eu sou inimigo de Deus. Porque a minha carne não está sujeita à lei de Deus e não pode estar. Paulo está falando de uma impossibilidade. O escritor da carta de Hebreus diz o seguinte, olha, sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo está falando aqui de uma impossibilidade da carne. Na carne não há possibilidade de eu me sujeitar à lei de Deus, à vontade preceptiva de Deus expressa em suas leis. Eu não posso, não tenho esse poder. É o que Paulo está dizendo aqui no verso 7. Aí ele diz aqui no verso 8,
Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então quer dizer que se eu venho ao mundo enquanto carne eu não posso agradar a Deus. O escritor de Hebreus diz em Hebreus 11:6 o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus. Quer dizer que eu, enquanto carne, não tenho poder de produzir fé. Fé tem que vir do alto, tem que vir desse Deus maravilhoso, tem que ser um dom. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Quem está na carne não pode produzir fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Quem está na carne não pode agradar a Deus. Por que não pode agradar a Deus? Porque não tem fé. Quem está na carne não tem fé, não pode produzir fé. Portanto, a justiça redentiva, salvífica de Deus é aplicada a todos aqueles que creem. Mas quem crerá? Somente aqueles que foram destinados para a vida eterna. Quando? Lá na eternidade ainda. Lá na eternidade ainda. Deus determinou. Entendem? Ninguém, absolutamente ninguém que creia verdadeiramente em Jesus Cristo perderá a salvação. Estão entendendo a maravilha disso? Estão compreendendo? Voltemos ao texto aqui de Romanos 3 para encerrarmos o vídeo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, diz o versículo 23. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo é necessário ser tautológico aqui, sendo justificados gratuitamente por sua graça. É graça gratuita. É graça gratuita, ou seja, para nós não tem preço. É de graça. Mas é de graça para nós, mas não foi de graça para Deus. Para Deus custou a vida do seu Filho. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gente, falar de redenção é falar de libertação. Por quê? Quem é redimido é porque foi comprado. Quem é redimido é porque antes era escravo, não pertencia a si mesmo. Vem Cristo e nos resgata da mão do diabo. Nos resgata da mão do diabo. Jesus, com a sua vida, com seu sangue, comprou a nossa libertação. Nos redimiu. E ao nos redimir, Ele nos justifica. Justificado estamos por conta da redenção que há em Jesus Cristo, nós que cremos nele. Nós somos justificados, não porque tenhamos feito alguma coisa no sentido de guardar a lei e merecemos o favor de Deus. Não, somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo, o nosso Redentor. Ser justificado é ser declarado justo. E ser declarado justo por Deus, por conta da minha fé em Jesus, quer dizer que para Deus eu agora não possuo nenhuma mancha de pecado na minha vida. Do ponto de vista experiencial, a minha carne peca, como nós já mostramos isso em Romanos 7. Nós vamos voltar a esse assunto quando estivermos lá em Romanos 7. Do ponto de vista experiencial, a minha carne, o meu corpo, o meu somo está morto porque ainda peca, a minha carne peca. E quando eu que cometo o pecado, diz Paulo em Romanos 7, já não sou eu que peca, mas o pecado que habita em mim, na minha carne não habita bem nenhum. É o pecado que está na minha carne, no meu corpo, que produz os pecados que eu cometo agora enquanto filho de Deus, porque eu já fui justificado. Perante Deus eu sou justo sem nenhuma mancha de pecado. Percebem como a justificação é maravilhosa mediante a fé em Jesus? E redenção é algo efetivo, redenção não é uma intenção de Deus, não é um plano que não foi concretizado, é algo que foi justamente efetivado. Mas onde foi efetivado? No próximo vídeo nós vamos ver isso. Esse é um assunto que rende.
mas é o assunto dos assuntos na Bíblia. Que Deus ilumine o seu entendimento, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.